Antes de começar a live, eu queria ver se você reconhece essa música aqui. Eu vou botar, vamos ver se o pessoal escuta. Reconheceu, Riad? Lembra alguma coisa? Essa música ela já é famosa. Ela ficou mais famosa ainda uns meses atrás, uns 2 meses mais ou menos. Vou te Eu falar que eu tava deixei, acompanhando. vou falar que eu deixei essa música no gatilho a tarde inteira. A tarde inteira eu deixei essa música no gatilho, que é só uma surpresa para ela, mas foi bacana, foi bacana. A Nath deve estar dormindo agora, que ela já está lá em Moscou, né? Já se apresentou. Mas, de qualquer maneira, um beijão para a Nath, uma grande amiga que eu tenho. Um beijão para ela. Eu tava esperando também, eu vi, aí eu já falei, não, com o Riad, eu vou começar desse jeito, vou botar essa música, vamos ver se ele É isso acusta, aí. ele reconhece ou não. Então, casal ele já tá marcado, vai ser lá na Rússia. Não, na Rússia não, que é muito frio. Aí não vai dar para tirar a gravata, não vai dar para abrir a camisa, não vai dar para fazer nada. Vamos fazer no Rio mesmo. Fazer no Rio, então. Vou convencê-la. No Rio é mais bacana, né? Dá pra fazer uma cerimônia diferente, vocês que já curtem o carnaval, dão uns rolê ali. Exatamente. Ó, Brenda, peraí, ó, já vou ter que responder a número. Entro aqui, o assunto é Nath, tá difícil. Brenda, sabe que eu Calma, te gente. amo. Brenda, uma amigaça que eu tenho, amigaça de tudo, amigaça do vôlei, amigaça do carnaval. E, cara, Brenda, te amo, você sabe disso. Mas Ah, ciumenta, Vitor, ciumenta, essa daí, ciumenta, ciumento. meu Deus do Ô, céu. Riad, ainda bem que você falou, que eu achei que ela tava cornetando a gente, falando, não, até aqui estão falando da Natália, não, é zoeira mesmo, então. Beijo, Brenda, saudade. Beijão pra ela. Então, Riad, bora pro nosso bate-papo de Vamos sexta-feira à lá. noite agora, falar sobre muito vôlei aí. Aproveitar já fazendo a pergunta do pessoal, a gente vai interagindo aí. Não precisa ser cronológico, não. O Vitor Tá. Almenari diz que tem curiosidade de te perguntar sobre o grupo da Unisul, que o Zé Roberto foi treinador, assim como Né? aconteceu com a CIMED. Foi uma equipe que disputou com muitos atletas. Fala um pouquinho aí da sua experiência lá no Unisul com o Zé. Na Unisul, o Zé Roberto tinha acabado de sair do Osasco, né? E aceitou o convite do Giovanni. O Giovanni também tinha encerrado a carreira um ano anterior e foi seu supervisor da Unisul. E apesar, a gente teve dificuldades ali, porque nós perdemos o Evandro no início daquela temporada no Campeonato Paulista. Nós perdemos o Evandro, que era uma referência nossa ali, né, na saída, né, no nosso oposto. Ele tinha recuperado de uma lesão, que ele estava em Santo André, aí jogou pelo Minas, principalmente ali a fase final do Minas. Aquele ano o Minas perdeu para o Banespa. Perdeu para o Banespa. Só que ele jogou muito bem, ele tinha se recuperado muito bem. Teve uma lesão gravíssima e estava muito bem, tinha voltado para a seleção brasileira. E depois, num jogo da classificatória do Paulista, a gente fez uma parceria com o Barueri. E ele se machucou bem ali na metade da fase classificatória do Paulista e depois ele só foi voltar na semifinal da Superliga. E foi um pouco complicado para a gente. A gente teve um campeonato muito irregular, aquela Superliga, né? Só que a gente quase tirou o Minas dentro da arena, né? Um playoff que a gente tava 2-2, a gente foi jogar o quinto jogo em BH e estava 2-0 para a gente e a gente tomou a virada ali de 3-2. Mas foi um grande time também que eu participei. Foi um prazer enorme ter trabalhado com o Zé Roberto, né? Multicampeão, dos maiores técnicos do mundo aí no vôlei. E foi uma equipe muito... acho que a gente brigou o tempo inteiro. Tô lembrando agora que a gente perdeu o Rodrigão também. Né? A gente perdeu o Rodrigão numa situação muito triste, que o Macerata tinha, o Antistinto Macerata, para quem não sabe, que hoje é o Civita Nova, tinha contratado um central polonês. E infelizmente esse central polonês ele veio a falecer num acidente de carro quando ele estava indo apresentar em Macerata. E daí o Rodrigão foi para o lugar dele. O Rodrigão não chegou nem a treinar com a gente, ele foi para a apresentação, mas infelizmente aconteceu essa tragédia aí com ele. Então nós perdemos o Rodrigão e perdemos o Evandro, mas a gente quase foi fazer a final aí, que teria sido um clássico contra a CIMED, ali, um clássico catarinense. Mas foi um grande ano, né? Acho que a gente conseguiu superar as dificuldades ali, a gente quase fez a final. Ó, o Caberto tá te cornetando aqui, te chamando de gordo, na zoeira. A Quem que é? Quem que é? Deixa eu ver. Caberto tipo personal. Às vezes eu confundo esses nomes, acho que é isso. Caberto, TT e Acho que não, apare... personal. Acho que não apareceu para mim aqui ainda.
Caberto. O- Não, é a Karina Gordo. viu? Beijo, cara, beijo, uma amiga minha aqui, do SESI. Do Junta os SESI, uma nomes aí, eu academia, vou todos os jogos tentar do ler. SESI, um beijo, Riad, Deixa ela comigo. a Lala tá falando que você é o crush eterno do vôlei, ó, que moral, Que é cara, isso, impressionante. obrigado, nossa, Aí, ó, Karine obrigado. Bertotti, ela falou Mas deu uma aqui. caída na quarentena, tá? Fala com ela, deu uma caída. Deu? E aí, ó, Vinícius Clay tá perguntando aqui como é jogar ao lado do Douglas Souza. A amizade de vocês é demais. Chato. Douglas é muito chato. Brincadeira. Cara, eu joguei com o Douglas 3 anos no SESI, agora, né, o ano passado, quando eu cheguei aqui para a Superliga. E agora esse ano de novo. Cara, o Douglas é um grande amigo que eu fiz no vôlei. Ele chegou no SESI lá quietinho, molecão. Ele tinha o quê? 18 anos, eu acho, quando ele chegou no SESI. Mas, pô, bem moleque assim, e ele já foi meu companheiro de quarto já quando ele chegou. Ele estava na seleção juvenil, se eu não me engano. E ele chegou depois, e já na primeira viagem nossa, assim, ele já foi o companheiro dele de quarto, comigo ele foi se soltando mais, fazendo uma brincadeirinha aqui, a outra ali, e a gente foi muito engraçado, acho que eu contei isso na live que eu fiz com ele na CBV, que a gente já estava já, né, pô, com uma amizade já bem bacana, assim, tá? A gente já brincava muito, eu com ele, que é toda viagem no quarto, e a gente fazia ataque e defesa, eu e o Marcelinho, nós fazemos ataque e defesa esse ano no SESI, 2014 e 15. Só que a gente brincava muito, né? A gente não deixava de aquecer, mas era muito descontraído. E o Pacheco chegou perto da gente e falou que assim, cara, não dá, eu vou trocar vocês dois. Para mim e pro Marcelinho, eu vou trocar vocês dois. Porque não dá. Então eu faço o seguinte, Marcelinho, você vai fazer com o Serginho agora, e Riad você vai fazer com o Douglas. Aí eu cheguei perto do Douglas e falei assim, o Pacheco trocou eu e o Marcelinho porque ele falou que a gente brinca muito. Só que eu acho que ele piorou a situação agora em ter me colocado com você. Então, assim, cara, o Douglas é sensacional. A gente brinca muito na hora que tem que brincar. Eu tenho uma relação com o Douglas sensacional. Mas a gente ali, pô, é sério, né? Eu dou uns toques para ele dentro da quadra e vice-versa. Ele também me ajuda muito. Mas eu vou ser bem sincero que isso daí é 25% do nosso relacionamento diário. Os 75 é zoeira. Os 75 é zoeira. Daí ele pode confirmar isso daí. Ô, Riad, eu tô procurando. Ah, tá. Fabiana Paulo, tô perguntando como está o calendário do vôlei esse ano. Vocês não sabem muito bem, né? Tem o Paulista, agora começa mais ou menos no meio de setembro, mas tirando isso, não tem nada definido, né? A gente não sabe muito. Primeiro, um beijo para Fabiana, outra amigona minha, amiga de infância, né, Fabiana? Mas o calendário é o seguinte, o Paulista vai começar agora no dia 11, o Campeonato Paulista, mas a gente não joga dia 11. A gente joga, se eu não me engano, dia 19 contra Guarulhos aqui em Taubaté. Isso é o que eu sei até agora. Aí tem todos aqueles protocolos que quem tiver curiosidade pode ir perguntando aí, mas vamos falar do calendário. E só que a Superliga estava ainda uma definição para saber da questão do patrocinador do transporte aéreo, né? Que a CBV estava ainda, parece que renovou o contrato, porque estava dependendo muito disso. Na questão, eles fizeram pelo que eu sei, né? Foi passado pelo supervisor aqui, o nosso. Eles fizeram 2 tabelas provisórias. Uma com o patrocinador aéreo da CBV e uma sem, né? E eles estavam esperando essa definição. Mas data mesmo assim de início, quando que vai começar, eu não sei, porque parece que ainda tem a Supercopa, parece que tem mais algum outro torneio que eles vão colocar aí antes da Superliga ainda, né? Então, da Superliga, galera, eu não sei. A única coisa que eu sabia que eu estava esperando o fechamento dela, acertar com a renovação com esse patrocinador, para poder oficializar a tabela. Mas eu não sei tabela nenhuma, eu só sei disso. Mas o Paulista começa dia 11 e nós jogamos dia 19 contra Guarulhos aqui em Taubaté. Bacana, gente. Voltando aí, em breve o vôlei para a gente poder acompanhar. Já está em abstinência de vôlei aí, né? Pois é. Ô, Riad, e você está falando aí do torneio, provavelmente, aliás, já confirmou que vão fazer um Super 8, né? Entre os 8 times melhor classificados. Eu falei da Copa Brasil e tem um outro aí, esse Super 8 aí, parece.
Não definiram a data e, galera, chutômetro meu, mas a Superliga deve começar lá para metade de novembro, eu imagino. Mas é chutômetro isso aqui. Vamos lá E, para e tem a Supercopa também contra o Sada. Que eu não sei se eu falo onde isso. vai. Eu não sei se eu falo onde vai ser, não sei se eu falo, não sei se o Juba, que é o nosso supervisor, vai me matar. Não sei se mais alguém vai me matar se eu falar onde vai ser a Supercopa, porque eu sou um pouco curioso e eu perguntei a ele, tal, essas coisas quando estava perguntando a questão da Superliga. Então, eu não sei se eu falar onde vai ser a Supercopa, se ele vai me matar ou não. Mas tudo bem, vamos ver se até o final. Quem sabe ele entra aí e fala, não, pode falar, mas enfim. Você pode dar uma dica que eu vou te fazer uma pergunta que você não precisa definir o lugar, tá? Quem está em São Paulo ou Belo Horizonte vai conseguir acompanhar a Supercopa? Se liberarem Vai ter que a para torcida poder da imprensa. acompanhar tipo, mais de perto? Porque no ginásio, infelizmente, não vai poder, porque acredito que ainda não vai poder ter público ainda. Mas pela televisão todo mundo vai poder acompanhar. Mas a imprensa vai poder estar em loco, a imprensa de BH ou São Paulo? Não. Não? Então, beleza. Não, vai, mas vai ter que pegar um voo. Ah. Sem verba no momento, Vai, mas vai ter que, né? Senão vai ter que acompanhar pela televisão. Mas eu vou adiantar que não vai ser nem São Paulo e nem BH. Não, beleza. Porque se for, por exemplo, São Paulo, se fosse em Taubaté, Guarulhos, dá para ir de carro, né? BH, Betim, Contagem, dá para ir. Mas agora se precisar pegar avião, aí a verba no bloqueio não tá com essa verba toda, não. Dá para ir de carro também, mas vai ter que sair uns 5 dias antes, mais ou menos. Ó, tô começando a falar demais aqui, hein? Tô começando a falar demais, mas enfim, vamos lá. Marcelo Souza pode ter chutado um pouquinho mais perto. Ó. Os 5 dias de carro, ele chutou o Ceará. Não. 5 dias de carro de São Paulo é o tempo que chega, vai chegar em cima do jogo lá no Ceará. São 3.000 quilômetros, né, de carro. É longe pra caramba, cara. Pô, pelo amor de Deus. Ó, o Igor, meu parceiro aqui no projeto, ele que mora em São Paulo, no caso, tá pedindo para você patrocinar. Olha que viagem, patrocínio no bloqueio. Vamos conversar. Paga a passagem. Como é que a gente pode patrocinar ou não bloqueio? Não sei. Como é que a gente pode? Uma live por mês? O que você acha? Tá ótimo, é bom. Eu não vou ter muita história para contar em um mês só, não vou poder. A gente estende, ó, não tem problema. Mas vamos lá, a gente pensa em alguma coisa aí, vamos ver o que sai. Valeu, Igor. Quem não chora, né, Igor? Quem não chora não mama, é isso aí. Quem não chora não mama, é verdade. Ô, Iad, o assunto sério que eu queria falar, o Vitor Almenara já até perguntou aqui também, mas eu acho que é um assunto muito importante, que a gente sempre tem que falar. E a gente fala bastante aqui no perfil, até com live com outros jogadores, e você... acho que tem uma experiência que dá para falar bastante sobre esse assunto. Além de experiência como atleta, viveu na pele uma situação dessa. Questão do fair play financeiro. Sim. Você teve um problema ali com o Corinthians, né? Em 2018, 19, né? No caso. Que isso, 18, 19, isso aí. E aí, primeira pergunta que eu faço é sim ou não, assim, já te pagaram? Não. Ainda não? Não. E aí tá na justiça, como é que tá? Tá no boca a boca? A gente vai ter que encaminhar por esse lado, né, Vitor? Não tem jeito. Vai ter que encaminhar por esse lado porque a gente está esperando uma definição até do lado de lá, né? Mas até agora nada, entendeu? Fica enrolando. E nós estamos aqui, nós estamos em agosto, né, de 2020. E são aí mais de 2 anos, desde quando começou a temporada 18-19, né? E a gente está esperando, vamos dizer assim, da melhor forma, amigavelmente, mas até agora não veio nenhuma decisão, então eu acredito que essa situação lá com Guarulhos vai ser encaminhada para uma questão judicial, sim. Ô, Riad, uma dúvida, minha curiosidade, que eu realmente não sei. Quem está encabeçando o projeto atualmente de Guarulhos é o mesmo pessoal que estava na época sua? É o mesmo gestor. Entendi. É o mesmo gestor, então, o mesmo que está lá. Entrando nesse assunto, aproveitando que é o mesmo gestor, que era uma coisa que eu ia abordar também. Por exemplo, o Vitor Almenara falou do caso de Montes Claros. É o mesmo gestor também. Tem muito tempo lá. E aí a gente sempre entra naquela questão, fair play financeiro,
é fundamental na questão da pandemia. A galera falou, não, podemos dar abrir as pernas um pouquinho aqui para a galera, ou não. Na sua época tinha um problema do regulamento que dava uma brecha para o clube entrar com a ação judicial. Isso foi resolvido nesse último regulamento, não deu essa brecha, mas mesmo assim, alguns clubes tentaram dar um jeitinho ali, né? Atrasou um pouco. E foram. O Montes Claros continua aí, acertou com a galera de última hora. E a pergunta que eu faço é a seguinte: claro, a CBV tem uma responsabilidade nisso, porque ela tem que zelar pelos atletas e pela competição dela. Mas até onde vai o papel da CBV e até onde vai o papel dos clubes também? Porque para os clubes que são bons pagadores, não é ruim ter clubes mal pagadores na mesma competição? Isso não acaba tirando um pouquinho do prestígio da Superliga? Então, vamos lá, é uma boa pergunta quando você falou. Isso vai muito da CBV. Qual a participação da CBV nisso? Qual a participação dos clubes? E eu vou acrescentar uma coisa. Qual é a participação dos atletas? Então, eu já queria... É uma excelente pergunta que você fez, então eu já queria pedir a paciência de todo mundo que está aí, porque a resposta vai ser um pouco longa, porque eu vou detalhar um pouco. Vamos lá. Primeira coisa, eu queria parabenizar o Rafa, o Bruno, se eu não me engano, também tem a Amanda, a Fernanda Garay, que hoje fazem parte da comissão de atletas. Eu queria parabenizar porque eles estão fazendo um excelente trabalho. E eu vou falar isso agora. O Rafa e o Bruno que me permita, porque aqui um mês atrás, mais ou menos, a gente estava reunido e veio... E eu coloquei essa pauta na mesa, já que eu estava com os dois. E eu coloquei essa pauta na mesa, eles me explicaram muitas coisas. Primeira coisa é o seguinte, Vitor, você falou aí da questão da CBV e da questão dos clubes, eu vou agora falar dos atletas. O combinado não sai caro, tá? Porque eu fui um ferrenho e sou um ferrenho crítico da CBV em relação a muitas coisas, entendeu? Só que no fair play econômico desse ano, a CBV não teve culpa. Isso que eu queria falar. Por quê? Vamos passar para a questão de Montes Claros? No meu ano, que foi o ano que a gente pegou lá em Guarulhos o CNPJ de Montes Claros para poder jogar, e depois o Montes Claros pegou de volta, e nós não assinamos o fair play, e toda aquela questão que todo mundo já sabe que eles entraram com uma brecha, e a CBV hoje acabou com essa brecha, naquela temporada lá, que foi essa 19 e 20, ok. Para mim, a CBV, com essa brecha aí, ela fez a maior besteira. Mas tudo bem, ela corrigiu esse ano, ok. Só que esse ano, o que acontece? Esse ano tinha a dívida de Montes Claros, acho que teve a dívida do Curitiba no feminino também, né? Só que é o seguinte, eu vou contar o de Montes Claros. O de Montes Claros fez um acordo com os atletas, e os atletas aceitaram, né? A partir do momento que os atletas aceitam esse acordo, e eles assinam o fair play, aquilo que eu falei, o combinado não sai caro. Então, eles combinaram isso com o clube, assinaram o fair play, Montes Claros mandou o fair play, todo mundo assinado para a CBV com o acordo que eles fizeram com os atletas, então ele vai jogar, meu amigo. Agora, se o acordo a gente está falando de Montes Claros, se o acordo que Montes Claros fez com os atletas, eu vou começar a pagar o que eu devo a vocês em dezembro, em novembro. Se chegar em novembro e dezembro eles não pagarem, aí já é uma coisa do Montes Claros com os atletas. Não é mais de Montes Claros com a CBV. O atleta assinou. A questão do fair play é a assinatura que a CBV exige. Assinou, meu amigo, já era. Entendeu? A mesma coisa com Curitiba. Curitiba fez um contrato com as meninas, né? Que o contrato era o seguinte. Isso, informações que eu tenho né? Vou falar do Rafa e do Bruno, que são da comissão de atletas e fizeram reuniões com as respectivas atletas de Curitiba e com a gestora de Curitiba. Ela fez um contrato com as meninas que ela pagaria as meninas até Curitiba estar na Superliga. Se Curitiba ia sair na fase classificatória, se Curitiba ia até as quartas, que é ali em março, e se Curitiba ia até a final, que é maio, ela ia pagar até Curitiba jogar. Deu a pandemia, parou tudo, Curitiba pagou os salários até maio. E isso eu tenho informações de jogadores de Curitiba que procede. Então, como eu falei, a CBV exige os salários pagos. Que tem a questão que todo mundo sabe da Aninha, que eu ajudei muito a Aninha.
Eu falo com a Aninha ainda, aquela coisa toda, e essa dúvida foi ela mesma que me tirou. Falei, Aninha, é isso, 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 isso? Ela falou assim, não, Riad, realmente é isso. Eu mandei um áudio para ela, ela falou, não, eu encaminhei seu áudio para uma outra menina aqui, e depois ela falou, não, realmente ele está certo, foi isso mesmo que aconteceu. Agora, se aconteceu alguma outra coisa que todo mundo sabe que aconteceu com a Aninha, aí isso já não é competência do fair play. O fair play são os salários. Entendeu? Aí pagou os salários, assina o fair play. Aconteceu também com Itajaí. Itajaí estava devendo aquela coisa toda. Estourou na imprensa que Itajaí estava devendo 5 meses para as meninas lá que jogaram a Superliga B. Entendeu? Só que daí, 2 dias depois, Itajaí fez um acordo e todo mundo aceitou o acordo. Então, se aceitou o acordo, não se fala mais nisso. Entendeu, Vitor? Então, isso é uma coisa muito delicada, porque às vezes muita gente vai lá, e o fair play econômico, e o fair play econômico. Mas muitos jogadores e muitos torcedores também que apoiam os jogadores, e muito obrigado por isso, não estão sabendo o que estão acontecendo em volta desse fair play econômico. Então, repetindo, se o clube está devendo e fez um acordo com o atleta para poder começar a pagar daqui 3, 4, 5 meses, e o atleta aceitou isso, formalizado, assinou lá o acordo e assinou o fair play, o time vai jogar. Você está entendendo? Então, eu não sei se eu fui bem claro nisso, porque é muito fácil todo mundo ir para as redes sociais e falar em o fair play econômico, sendo que não está sabendo, por exemplo, o que a comissão de atletas está fazendo em volta para poder resolver. Entendeu? Então, sim. Não sei se eu fui bem claro nisso daí. Então, eu só quero dizer que tem a questão da responsabilidade da CBV, a responsabilidade dos clubes e tem também a responsabilidade dos atletas e a decisão que os atletas tomam em relação a isso. Repetindo, a questão nossa com Corinthians, Guarulhos e Montes Claros, ali foi uma besteira absurda que a CBV fez de ter colocado aquela brecha. Entendeu? Tanto é que você me fez essa pergunta e não pagaram até hoje. Entendeu? Montes Claros não era para ter jogado. Só que teve essa brecha, ele usou essa brecha e jogou. A gente vai fazer o quê? Então, o que acontece? A gente está correndo atrás de uma outra maneira. Entendeu? Só que esse ano foi diferente. Os clubes fizeram um acordo com os atletas e os atletas assinaram. Então, é aquele ditado, o combinado não sai caro. Assinou, o clube vai jogar. Depois não venha reclamar que o clube... Então, vou me alongar mais um pouco. Ponta Grossa fez esse mesmo acordo com os atletas na temporada 16, 17 ou 17, 18, alguma coisa assim. Não, os atletas falaram, não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar. Não, mas vamos fazer um acordo aqui. Beleza, qual que é o acordo? O acordo é registrado, bonitinho, nós vamos te pagar em 4 vezes. Não, então beleza, então a gente aceita. Todo mundo assinou. Ponta Grossa jogou. Chegou lá na hora de pagar, até cheque sem fundo receberam. Não pagou. Não pagou. Mas daí você vai fazer o quê? Aí já não é problema da CBV, meu amigo. E volto a repetir. Eu sou um dos ferrenhos críticos da CBV por muita coisa. Mas a gente precisa ser honesto. Existem situações e situações. E nessa época, Riad, um problema grande, que eles não pagaram, eles ainda estão devendo esse pessoal de 17, 18, 18, 19. Só que o problema é que 17, 18, 18, 19 ainda tinha essa brecha no regulamento. Então, exatamente. Então o regulamento daquela temporada é o que vale. Você não pode usar o regulamento dessa temporada para restringir o time de participar nessa. Então, esse problema antigo repercute atualmente também. Exatamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, que está acontecendo agora com Guarulhos, por exemplo, entendeu? Todo mundo reclamando, mas lá o Corinthians Guarulhos fez o que fez e jogou a Liga C, jogou a Liga B, hoje está a Superliga, mas precisa entender que é um CNPJ diferente. A regra é essa. Você vai perguntar para mim, você acha certo? Não, não acho certo. Mas agora, tem que mudar, na minha opinião? Tem que mudar, entendeu? Mas a regra é essa. Você vai fazer o quê? Tá lá jogando. Vamos ver se mais para frente as coisas mudam, até para nós atletas termos mais garantias em relação a isso, porque todo ano acontece. Todo ano acontece, infelizmente.
O Riad, o Alisson Santiago falou, eu joguei lá e prometeram de pagar e não pagaram. Eu não sei de qual clube que ele tá falando especificamente, O mas ele... Alisson Santiago. Eu joguei lá e prometeram me pagar, não me pagaram. Bota aí, ô Alisson, qual que é o clube aí que você E está se aí, referindo? o Vitor falou uma coisa que eu vou até retomar um ponto da pergunta. Regulamento é votado por todos os clubes. Bem que os atletas. Agora os atletas estão tendo um pouco mais de voto. Caramuru, o Alisson Santiago Ah, respondeu aqui. Caramuru. Qual foi o ano, Alisson? Bota aí pra gente. Tá? Os E, atletas estão. É o Ponta Grossa aqui, Aruba. Os atletas estão tendo mais abertura, sim. Né? Tanto é que a comissão de atletas, né? Aquela coisa toda e tal, mas, ô Vitor, tá tendo mais abertura, tá tendo mais voz, mas ainda tá muito pouco, tá? Ainda sim. tá muito pouco. Então, eu só queria falar isso, que tá ainda bem, a gente tem pessoas ali que estão representando os atletas ali de uma competência impressionante, né? Que eu citei aí já no início, os jogadores. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais. Mas a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir. O Alisson aqui falou 16, 16, 17. 17. É realmente absurdo, né, gente? 4 anos sem. 3 anos sem pagar aí é complicado. E aí, Riad, o Vitor Almeida falou bem: todos os clubes assinam o regulamento, aquele regulamento tinha brecha. Contou com a anuência dos clubes, mesmo que eles não soubessem, assim, não se atentaram a esse detalhe, vamos supor isso, Sim. né? Os clubes bons pagadores talvez não precisariam se mobilizar mais contra esses clubes maus pagadores, porque fica a impressão assim, igual o Maringá no passado, eles geraram um desequilíbrio na Superliga. No primeiro Sim. turno eles foram bem, e no segundo eles estavam capengando, com 7 heróis ali jogando para manter o time. Eu vi uma entrevista sua, talvez sugerindo uma liga independente. Você acha que os clubes poderiam se mobilizar mais? Os clubes bons pagadores que estão bem no cenário? Eu acho. Eu acho que poderia ter mais união assim dos clubes, entendeu? Poderia ter muito mais. Por exemplo, na Itália você tem a Federação Italiana que cuida das seleções, né, masculina e feminina, e você tem a Liga Italiana que cuida do campeonato, entendeu? Então eu acredito que isso poderia ser aplicado aqui no Brasil também, porque a gente tem público, a gente tem, né, televisão que mostra, entendeu? Acho que atrairia mais patrocínio, mas é aquilo que você falou, os clubes precisam se unir também, entendeu? Os clubes precisam se unir. Agora, mas existe também toda a questão burocrática para poder isso ser feito, e eu não quero entrar nessa questão, porque realmente eu não sei, eu poderia estar falando besteira aqui. Eu não sei como isso poderia ser feito, né? Porque eu ainda nunca conversei com uma pessoa poder fazer isso, né? Mas eu posso pegar o exemplo do basquete, né? O basquete tem a sua liga independente, né? E se você for colocar aqui, tipo, vamos pegar os últimos resultados do basquete no cenário internacional e nós vamos pegar o resultado do vôlei brasileiro no cenário internacional nos últimos anos, né? Então, tipo, se o basquete conseguiu, com a união de todo mundo, dos clubes, com patrocínios, eles têm até jogo das estrelas. Será que os clubes não conseguem, entendeu? Cresceu muito o basquete, né, depois da NBB, gerou um engajamento É, maior. exatamente, exatamente. Então, de se pensar, eu acho que deveria sim ter reunião, do mesmo jeito que tem reunião para ranking, Uhum. reunião para fair play, reunião para calendário, reunião para sei lá o que, eles deveriam também chegar e sentar e falar assim, pô, galera, e aí? Vamos amadurecer aí a ideia de fazer uma liga independente, pô, quanto que custa? Vamos falar com cada patrocinador de cada time, vamos buscar, né, a CBV também participando, entendeu? Não é a CBV fora, né? Porque, como eu falei, a Federação Italiana também não fica fora do campeonato, lá na Itália. Mas é todo mundo junto em prol, entendeu? Melhoria do voleibol aqui no Brasil, porque não pode a gente ser tricampeão olímpico no masculino, bicampeão olímpico no feminino, né? E tipo, isso eu tô contando só a Olimpíada, sem contar Mundial, Liga Mundial, Grand Prix, Copa do Mundo, aquelas coisas todas. Né? E a gente ter sempre os mesmos problemas, vamos bater na tecla de salário atrasado, de time que não paga e aquela coisa toda, até maus tratos, entendeu? Que a gente sabe que tem.
E todo ano a mesma coisa, entendeu? A gente não pode. Então, a gente tem material humano, a gente tem visibilidade, a gente tem patrocinador que, no período que a gente está, nós vamos ainda ter Superliga com 12 equipes, né? Masculino e feminino, numa situação dessa que a gente está vivendo. E você acha que se a gente parar e pensar, não dá para organizar? Eu acredito que sim. Né? Mas como eu falei, você vai me perguntar, pô, como você acha? Desculpa, mas eu não sei se eu não falaria besteira. Porque eu ainda nunca conversei com uma pessoa em relação a isso. Mas por tudo que a gente tem aqui, né, no olhômetro, vamos dizer assim, na vivência que a gente tem no voleibol, eu acredito que dê para fazer sim. Ô, Riad, a última pergunta para a gente fechar esse assunto de fair play Tá? financeiro aí. Eu tenho uma dúvida sobre a questão que o Lucão já bateu um papo com a gente, inclusive o seu companheiro aí em Taubaté, e ele falava da questão do ovo antes da galinha, né? Porque muitos times, por exemplo, o Montes Claros na temporada passada, eles atrasaram o salário, qual que foi a alegação? A gente contava com a verba do projeto de lei de incentivo, essa verba não saiu. Maringá, a gente contava com o dinheiro do patrocinador, esse dinheiro não saiu. O questionamento que eu faço é o seguinte: não teria uma forma, assim, claro, burocrático a gente, vamos falar no campo das ideias aí, burocraticamente eu também não sei, de colocar alguma exigência que esse clube tenha pelo menos verba para pagar metade dos salários, porque se ele entra numa competição sem ter a certeza da verba que ele vai ter, é um risco enorme disso acontecer. Então eu tenho uma pergunta: é incompetência, é ingenuidade ou é má fé? Eu acredito que é incompetência e má fé. E eu vou te dar mais um exemplo. O Botafogo também. O Botafogo também foi assim. Eu contava com um patrocinador que não tem que contar, gente, não é brincadeira. Isso não é brincadeira. A gente não entra dentro da quadra para poder brincar. Isso envolve muita coisa, né? Isso envolve né, o nosso ganha-pão, o ganha-pão de muitas famílias, né? Muitos jogadores com filhos, jogadores que ajudam a família, entendeu? Então você não tem que chegar e falar assim, não, eu vou montar o time aqui porque eu estou contando com uma verba de incentivo que vai vir em janeiro. Não, não é assim que funciona, entendeu? Então isso é falta de organização, incompetência, e eu já passei por times que foi má fé mesmo, má fé. E eu tive provas disso que foi má fé. Era só pela vaidade de ter a equipe ali, entendeu? Uhum. Eu sou o gestor de uma equipe de voleibol que joga Superliga, entendeu? E fica na promessa, na promessa, na promessa, e uma promessa que o próprio gestor sabe que ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Só que o time dele já está lá, entendeu? Então, olha até onde que chega a soberba, entendeu? Vamos dizer assim, né? Até onde que chega a má fé de um cidadão, de um gestor de uma equipe profissional de voleibol, de chegar e falar assim, pô, eu tenho tanto, só que eu vou fazer eu tenho um X e meio, só que eu vou fazer um time de 3x, porque esse outro 1x e meio eu consigo no decorrer da temporada. Não é assim, gente. Eu vou dar o exemplo do Lipe aqui, eu conversei muito com o Lipe aqui em Taubaté, todo mundo sabe, o Lipe é o presidente da equipe de Ribeirão Preto. Ele falou, Riad, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que ver o que é que eu passo para eu poder manter a minha equipe em Ribeirão. Você não arruma uma grana, tipo, de uma hora para outra, você senta na mesa de um empresário, de uma empresa, de um patrocinador, e fala, pô, então, eu quero X aqui. Não, não é assim, não. Então, como que uma pessoa vai chegar e vai montar uma equipe? Não, vamos montar uma equipe aqui, porque daqui 2 meses eu vou conseguir esse dinheiro. E isso aconteceu comigo numa temporada, entendeu? Numa equipe. Foi a maior falta de respeito que eu já tive. Foi uma coisa absurda. E no Botafogo foi mais ou menos assim também. Entendeu? Não, vamos montar, não, pode montar aí que eu banco. Não, não é assim, meu amigo, né? Você pode montar aí que eu banco. Beleza, você vai montar? Você patrocina a gente, vamos lá. Então vamos sentar aqui, ó. Ó, a questão é o seguinte, ó, a verba para montar a equipe é salarial, a gente tem que ter um orçamento desses daqui, a gente tem estrutura, a gente tem viagem para viagem, a CBV dá as passagens aéreas, mas as hospedagens é por conta do clube, tem alimentação, e você tem que ter também, por toda precaução que tiver, alguma coisa de emergência, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e é assim que monta, gente. É assim que monta. Não é tipo assim, não, pode montar um time lá que o banco vai lá. Ô Riad, e acho que ele deu uma travadinha agora.
Aí, travou aqui. Assim, não é assim, não. Voltou? Voltou. Então, não é assim que funciona, não, entendeu? Então, como você falou, é contar com o ovo na galinha, mas também é muita má fé e muita incompetência também de muito dirigente. E o Riad, só para finalizar também, o Vitor Almenara, que ele participa bastante, interage, ele mandou uma mensagem outro dia falando que ele tem uma opinião um pouco diferente, assim. Ele entende, a gente sabe também que os clubes têm muita dificuldade, igual você falou do Lipe, que é difícil conseguir um dinheiro, né? E talvez a CBV pudesse apoiar mais financeiramente, não sei. E ele também acha assim, Vitor, se eu falar alguma coisa errada aqui do que você ele tá falou, aqui, você fala. aqui, ó. Aí, ó, hoje ele perguntou, hoje quantas equipes tem cacife para isso? Eu imagino que deve ser sobre minha fala de entrar com pelo menos metade da verba, né? Ele talvez depende do depósito mensal dos patrocinadores. Ele fala mais dessa visão dos clubes, né? Da dificuldade realmente de ter o dinheiro. Você acha que a CBV talvez pudesse dar um suporte financeiro maior nesse caso? Eu acho que poderia. Sinceramente, eu poderia. Poderia. Eu não, né, gente? Pelo amor de Deus, já tomei tanta pancada aí, eu falei eu. Já tomei tanta pancada aí ultimamente, tá? Não dá, tá, gente? Não dá, por favor, tá? Eu não. Mas eu acho que poderia. Eu acho que com a verba de patrocínio que a CBV tem, do patrocinador master da CBV, eu acho que ela poderia ajudar sim. Essa é a minha opinião. Não sei como funciona lá dentro, se dá para ajudar, se não dá, mas é a minha opinião. Talvez não dê, entendeu? Mas aí eu não sei. Mas eu acho que uma coisa que a CBV poderia fazer como garantia é, tipo assim, pedir garantias aos clubes. Acho que é uma coisa que eu acho que acontece na Itália. Todo time que vai jogar, eles têm que provar que eles têm, eu acho que metade, ou 60% ou 70% do orçamento em caixa, e você tem que apresentar isso para a federação e para a liga. Então, eu acredito que poderia ser a mesma coisa. Ó, quanto que é teu time? Meu time é 2x, então você tem que me dar... Então, me apresenta um X aí, pelo menos. Entendeu? Não tem isso. Não tem isso, entendeu? Ah, não, você não tem? Então, você não tem? Então, você me desculpa, mas desse jeito não dá. Eu vou falar assim, é simples, entre aspas. Se você tem 20 milhões para poder montar um time, monte o seu time com 20 milhões. Se você tem 500 mil, você monte o seu time com seus 500 mil. Entendeu? Agora, você não pode ter 1 milhão e montar um time de 4. Sim. Não dá, a conta não bate, é isso que acontece. A conta não bate, entendeu? E o que acontece? Isso vai cair nas costas sempre dos jogadores. Eu estou cansado de passar por isso. Infelizmente, eu estou cansado de passar por isso. Então, dar passo maior que a perna. A verdade é essa. E com irresponsabilidade. Né? O único time que eu tomei cano que realmente estourou lá, acabou. Foi o RJX no Rio. Entendeu? Mas que também poderia, mas eu tenho informações também depois que acabou, que o problema que teve lá poderia ter sido evitado. Tá? Então fica só, fecha parênteses. Pronto. O Vitor falou aqui que muitos clubes dependem de um depósito mensal, por isso talvez essas coisas pudessem acontecer, tipo, de faltar verba no meio da temporada, mas minha opinião é bem parecida com a sua, de ter pelo menos uma garantia por no mínimo metade da temporada aí, uma garantia, porque, na minha opinião também, igual eu falei de prestígio da Superliga, é melhor jogar uma Superliga com 10 clubes sérios que pagam, do que ter uma Superliga com 12 e que pode gerar um desequilíbrio grande, igual aconteceu com o caso do Maringá no passado. Assim, eu penso nessa linha. Não, eu também penso na mesma linha que a tua, entendeu? Então, porque a gente conta, no Botafogo, por exemplo, eu sempre dou exemplo do Botafogo, porque a galera vem de fora, aí monta toda uma vida no Rio de Janeiro, aluga apartamento, teve jogadores lá, né, não vou citar o nome porque eu não tenho autorização, mas alugou apartamento, montou tudo lá, e quando começou a dar problema, e saiu, só que para sair ele já estava com o salário atrasado, e ele teve que pagar ainda 7 mil de multa porque ele estava quebrando o contrato do imóvel, entendeu? Você está entendendo? E aí, sobrou para quem? Sabe que sobrou para o Botafogo?
Então E tem não, muito atleta, cara. O pessoal às vezes fantasia um pouco. Gente, atleta de vôlei, em sua maioria, grande maioria, ele ganha um salário normal, assim, comum, não é nada demais. Assim, ele precisa desse dinheiro para sobreviver, precisa de dinheiro para pagar aluguel, para comer, claro. para sair. Então, muitas vezes o caso aí, pagar para jogar. Aí é complicado. No esporte profissional você tem que pagar para jogar. E só É. um complemento aqui. Ô, Vitor, eu sei que o regulamento não é feito pela CBV, até por isso que a gente falou que talvez os clubes pudessem se unir Exatamente, foi mais. o que a gente falou anteriormente. Uma reunião entre os clubes, entre as que a gente estava falando da questão da Liga Independente, né? Uma reunião entre os clubes, entre a CBV, entre a comissão de atletas, patrocinadores, televisão. É com todo mundo, não é só com a CBV. Entendeu? Eu Exatamente. entendo o Vitor ali, realmente é isso, é com todo mundo, entendeu? Não é só com a entidade CBV e os clubes. Todo mundo tem que participar. Do mesmo jeito que todo mundo tem que participar a questão do fair play, a questão do ranking, entendeu? Então, é Talvez isso das aí, Vitor, é garantias com todo também, igual a mundo. gente está falando, É, né? é com todo mundo, é isso aí que tem que acontecer. Não é só com a CBV e os clubes. Então, não, a CBV chega e fala, pô, CBV, CBV com os clubes, vamos decidir isso. Beleza, e a televisão não aceitar? E se os patrocinadores não aceitarem? E aí? Ó, Riad, o Entendeu? Gerson tá te dando uma zoada aqui. Falou, a base do Rio tá triste. Monta um time aqui que você está rico. Olha Não, só. Gerson. Tá rico, Riad? Tô não, Gerson. Só você pegar o meu histórico de pancada que eu tomei nos últimos 6 anos aí de cano do time, você vai ver. É muito Você vai ver que eu calote, né, não cara? tô. Você vai ver que eu não tô rico, tá, Gerson? Mas tem que montar um time no Rio mesmo. Infelizmente aconteceu o que aconteceu com o Sesc. Mais um time com uma estrutura fantástica, uma equipe fantástica que estava ali para buscar títulos e acabou. Aníbal, vamos falar de escola de samba. Vamos, Aí é bom, né? vamos falar. Ó, a Caberto, que desculpa, minha cabeça é péssima. Eu já esqueci seu nome de novo, Caberto. Eu sei que é Karine. Karina. Karina. Ela falou que você atrai atraso de salário. Ela tá certa. Quando deu problema lá no Botafogo, eu recebi muita mensagem. A mensagem era assim, primeiro, Riad, é sério isso que eu tô lendo aqui? Eu não tô acreditando. Eu falei, cara, é sério. Eu falei assim, olha, vou te falar uma coisa, você não me leve a mal, mas o problema é você. Onde você for, eu não quero jogar. Eu falei, pode ser. Eu tava começando a acreditar nisso. Eu falei, pode ser. Ó, Mendes Patrício, muita gente perguntando aqui. É uma bela amizade, galera. Ritália é uma bela amizade, tá bom? Isso mesmo, Riad e Natália. Uma bela Ritália. amizade. É uma bela amizade que eu não contei do show do Só Pra Contrariar. Fica para outra live, que eu nem sei se vai ter. É mesmo. Na verdade, Teve a live toda da CBV e ficaram aí nesse não pois diz e é. não falaram, né? Aníbal, É, Aníbal tá aqui. Eu amo a Portela e você beija-flor. Que triste. Imagina, Aníbal. Eu costumo falar com os amantes do carnaval que eu sou beija-flor, amo beija-flor, mas a minha paixão é a Portela. Então não fica triste por isso, não. A Clarice aqui, ó, assessora da CBV. Vai ter outra. Não sei não, viu, Clara? Não sei se a ó, Nath está merecendo, não. aproveitar que ela tá aqui, Clarice, né? O É, seu a nome. Clarice. É que a gente está super disponível para fazer uma live também com algum diretor da CBV, até para ele explicar melhor como é que funciona as coisas e o público tentar entender melhor. A gente está Boa, super disponível. exatamente. Boa. Ô, Riad, alguém perguntou mais pra cima, eu até perdi o nome, o pessoal vai me perdoar aí. Se você acha que falta investimento no vôlei, ele citou o caso do futebol, que tem muito dinheiro, muito patrocínio, são coisas diferentes, assim, por causa de exposição, também alcance de público, mas você acha que falta investimento público? Por exemplo, ele citou o patrocínio da Caixa, que patrocinou vários times aí de futebol durante um tempo, não patrocina mais, eu acho. Você Tá. acha que falta esse investimento público? Primeiro vou mandar um abraço pro Betinho aqui. Betinho, um abraço, meu amigo. É o seguinte, Vitor, eu vou falar. Falta investimento? Falta. Na minha opinião, falta por tudo aquilo que a gente já falou. Pelo vôlei ser tricampeão olímpico no masculino, bicampeão no feminino, sem contar os outros títulos. Falta. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu entendo também o lado do investidor. Uhum. Como que você vai chegar e apresentar um projeto para um investidor, né? E isso vai uma crítica aqui para a emissora detentora dos direitos da Superliga, que eu espero que ela melhore nisso.
como que você... É uma crítica construtiva. Como que você vai entrar dentro do voleibol se nos jogos a emissora detentora dos direitos da transmissão do vôlei aqui no Brasil não fala o nome do patrocinador que está ali investindo milhões? Como que... Então, né? É isso que eu tenho para dizer. Pronto. Falta. E por que não tem mais? Na minha opinião, é isso. Isso que você falou é muito interessante, cara, porque eu tenho contato com vários assessores aí e eles reclamam demais disso, muito mesmo. Que vai lá, coloca no nome do time, tem os naming rights lá, e aí não adianta, porque quem mostra o jogo não adianta. Não fala. Você vai chegar no bloqueio. Pô, cara, patrocina aqui o Taubaté. Pô, beleza, vamos lá, me dá o projeto aí. Pô, não, aí tem, transmissão, passa 2 a 3 jogos nossos na televisão, não sei o quê. Pô, beleza, mostra um jogo aí. Aí quando você vai chegar lá, pô, não fala, pô. Pô, hoje a equipe do Taubaté no bloqueio vai encarar o SESI, sei lá, Massas, alguma coisa. Não, a equipe do Taubaté, você vai querer? Você vai ficar com um pé atrás ou até um pé e meio atrás, você não vai ficar? É lógico. Na hora de pegar o pedaço de bolo, a melhor parte... Você está entendendo? Então, assim, né? Falta investimento? Falta investimento por tudo que o voleibol é no Brasil hoje. Mas, eu, sinceramente, eu entendo, né? Tipo, essa falta de investimento. E, ao mesmo tempo, eu queria bater palmas aqui para todos aqueles que investem e ajudam e patrocinam o voleibol. Que mesmo nessas circunstâncias, nessas situações, né, nesse limite de visibilidade, eles estão ali firme e forte. Então, muito obrigado a todos os patrocinadores do voleibol de todos os times da Superliga. A gente agradece também bastante, porque realmente eles são fundamentais. E aqui a gente já conversou com alguns atletas militares também. O apoio do Exército é bem bacana também para alguns atletas. Exatamente. Muito importante. Muito importante o apoio do Exército, não só no vôlei, mas no esporte nacional. Tá? Se alguém... A galera que procure saber aí o quanto que o Exército ajuda o esporte e investe no esporte. Seria importante saber. Parabéns para o Exército também. É bacana. Sempre que tem um atleta que já teve experiência, a gente conversa um pouco, a gente entendeu mais ou menos o processo que é para entrar, é muito legal mesmo, eles dão esse suporte. O Lalo Mary, 1976, perguntou se a idade já está pesando nos treinos. Tá nada. O Douglas cansa muito mais do que eu. Cansa muito mais do que eu, Douglas, pelo amor de Deus. Hoje a gente teve treino na areia lá, um treino muito pesado hoje de manhã. Galera de 20, 22 anos lá tava morrendo, né? E eu não vou falar para você também que eu tirei de letra, que foi bem cansativo. Mas eu não morri, eu consegui fazer, vamos dizer assim. E o Douglas, a cada exercício, ele sentava aí, não, pelo amor de Deus, não tá. Ó, o Marcelinho. Tá pesando, e Marcelinho, te amo. Não tá pesando, não. Você sabe que não tá pesando, Marcelinho. Você sabe que não tá pesando. Marcelinho era outro que eu tinha que puxar ele também. Mas o Marcelinho, vou te falar, Alvio, um dos caras que mais... O Marcelinho fazia a minha série na musculação. Impressionante. Um dos jogadores mais fortes que eu já joguei na minha vida. Um dos melhores levantadores da história do Brasil. Não. Levantador não tem nem o que falar, mas agora, fisicamente, impressionante. Levantava a academia no braço esse daí. Impressionante. Beijo, Marcelinho. Alguém tinha falado mais pra frente também, como é estar com 31 anos, acho que tá dando uma zoada também, tirando 7 anos aí. 31 anos, exatamente. Foi no vídeo que a gente fez aqui, cara, não sei de onde que eu tirei isso, cara, que eu tenho 31. Mas tudo bem, acreditaram, hein? Acreditaram. Você tá bem, então, pô. Acreditaram. Ó, gente, eu faço 32 agora, dia 2 de outubro, tá? Tô aceitando presentes aí já. Vou fazer 32. Galera, se o Riad diz que vai fazer 32, quem sou eu para contradizê-lo, né? O J. Lucas Inhas usou uma expressão que eu realmente não entendi, às vezes, não sei se é do Rio de Janeiro, algum outro lugar. Riad, você acha que foi mafiado na seleção? Não sei se é tapeado ou desprestigiado. Não, você conhece a expressão mafiado? Não, mafiado eu não conheço. Mafioso? Mas vamos aproveitar. Não, mafiado eu não conheço. Você acha que teve menos oportunidades na seleção do que poderia? Ou não? Foi um ciclo normal? Não, na verdade, assim, eu
vamos dizer assim, eu fui um pouco azarado ali nos ciclos da seleção, né? Porque, pô, tinha Gustavo, tinha André, tinha Rodrigão, aí depois veio o Lucão, veio o Sidão, né? Tipo, teve uma galera pesada ali, entendeu? Teve uma galera pesada, né? Mas eu acredito que eu poderia sim ter recebido mais chance, assim, entendeu? Eu acredito que sim, mas isso não é uma coisa que eu fico, nossa, porque eu fui e tal. Pelo amor de Deus, gente. Né? Você tinha o Sidão, você tinha o Lucão, você tinha lá o André Hélio, o Gustavo, quando eu era, né? Tava ali em ascensão na minha carreira, era um pouco mais novo e tal. Mas depois veio o Sidão num momento excepcional, o Lucão já tá aí, pô, é o terceiro ciclo olímpico que o Sidão tá, que o Lucão tá, pô, soberano ali soberano na posição. Então, mas que eu poderia ter recebido mais oportunidade. Você, Riad, você acha? Acho, acho. Mas, entendeu? Não porque aquele lá tá mal, não. Pô, pelo amor de Deus. Né? Eu lembro que depois da Olimpíada de 2012 eu mandei uma mensagem pro Sidão. Falei, cara, para mim você foi o melhor jogador da seleção brasileira na Olimpíada. Ele arrebentou naquela Olimpíada de 2012, pelo amor de Deus. Entendeu? E central da minha posição. Mandei uma mensagem para ele. Eu falei, cara, o Iago lembrou do Isaac, entendeu? Então eu poderia ter recebido, sim, mas quem estava lá, pelo amor de Deus, estava vivendo um excelente momento também. Né? Então não é uma coisa que eu fico me remoendo, não. De vez em quando eu dou uma risada aqui, vou fazer uns comentários que não dá, mas a gente tenta falar, a gente nunca fala de política aqui, pessoal, pode comentar, mas eu só dou risada aqui. Ô, Riad, tem gente perguntando quanto de altura você tem, cara? Eu tenho 2,5 sem tênis. Sem tênis, galera. Sem tênis. Importante. Mas na verdade a gente tem que medir de tênis, né? Porque a gente não joga descalço. Já parou a pensar nisso? A gente tem que medir de tênis, pô. Ninguém joga descalço. Engraçado, você vai lá pro exame lá de pré-temporada, aí você mede circunferência disso, circunferência daquilo, circunferência da cabeça, ver se é cabeçudo ou não. Aí, pô, você chega lá, vamos medir sua altura, tira o tênis. Mas como tira o tênis? Eu medir de tênis, pô. Você não joga descalço, mas enfim. 2,5. Eu vou usar essa também, porque aí eu ganho 1 centímetro de altura, né? Porque eu já não sou muito privilegiado. Exatamente, a gente ganha 1 centímetros aí, pô. Que 1,73 é pesado. Eu contento talvez 1,74. Bacana, pô. Dava para eu ser líbero, mas eu resolvi não seguir esse caminho, não. O Léo TG, não, a Léo TG pergunta quais as duas melhores centrais brasileiras. Ó, tá querendo te colocar uma saia justa aí, ó. Feminino? Feminino. As duas melhores centrais brasileiras. Ele me colocou mesmo. Ele me colocou. Porque eu sou fã de várias. Não é porque é minha posição, não, gente, mas eu sou fã. Eu sou um fã. Eu sou um fã declarado da Jussiele. Declarado da Jussiele. Uma jogadora fantástica, fantástica. Sou muito fã da Carol. Thaísa, Fabiana. Pô, olha aí, tá vendo? Carol Gataz. Pô, os caras estão não, gente, eu não tenho duas. Desculpa, mas eu não tenho duas. Vocês vão me desculpar. Não, o pessoal tá pedindo montar um time feminino aí, com certeza. Só de Central. Vou montar um time feminino aqui só de Central. Central e Natália. Exatamente. Natália na ponta, a Thaísa na saída, a Carol e a Jussiele no meio, a Fabiana de líbero, Carol Gataz de técnico. Se me perguntasse assim, 3, eu conseguiria falar. 2 eu já acho difícil de escolher, 2 centrais. Não, nem 2, nem 3. Eu falei o time inteiro aqui, montei um time. Pô. Montou só com central. Vai fazer sucesso esse time. Pô, tá doido. Ô, Riad, tem muita gente perguntando aqui da sua experiência fora do país, qual foi a sua maior superação, só que o tempo é pequeno. A gente conseguiria voltar só para falar sobre isso? Vamos. Porque já deu... Derruba essa daí, vamos voltar. Tô aqui. Eles derrubaram. Beleza, vou derrubar aqui rapidinho, pessoal. Daqui a pouco a gente vai falar da experiência dele na Itália. Só um minutinho. Vamos lá. Qual foi a maior superação que você teve na carreira, antes da gente falar da experiência na Itália? Olha, algumas, viu?
Então pode falar, manda broca. Não, algumas, né? Por exemplo, eu tive uma lesão no meu primeiro ano, no meu terceiro ano na Itália, onde eu convivi com essa lesão o tempo inteiro. Só que eu joguei o ano inteiro com essa lesão e depois, quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que era uma lesão gravíssima, eu tive que operar, né? E essa foi uma delas, né? A questão do terceiro ano no RJX também foi bem complicada, mas ali não foi uma coisa... Thaisa, beijo, Thaisa. Thaisa entrou aqui, beijo. A questão ali a questão da Itália foi sozinho, só o Riad. A questão do RJX, né, aí foi o grupo todo, então o grupo se ajudou muito, né? Teve toda a questão também, isso não é, como é que eu vou falar? Eu nunca escondi isso de ninguém, todo mundo sabe disso. Eu tive um problema aqui em Taubaté, na minha primeira passagem aqui em Taubaté. E foi bem complicado também, mas, né, agora, o ano passado as coisas se acertaram e eu estou aqui de volta. E eu queria deixar bem claro que, antes de eu falar mais outras dificuldades, uma das coisas que eu mais ficava triste quando eu venho jogar aqui em Taubaté é olhar a torcida de Taubaté e falar que assim, pô, passei por aqui, né, aconteceram vários problemas e eu não consegui retribuir todo o carinho que a torcida de Taubaté me deu dentro da quadra. Aquilo era uma coisa que ficava em mim assim, que, nossa, todo mundo, pô, um carinho. Eles até não me vaiavam muito quando eu ia sacar, quando eu ia, né, quando eu tava... Agora não me vaiavam, mas não me vaiavam muito não, vaiavam mais os outros. Então era um carinho imenso assim que a torcida de Taubaté tem comigo, né? E eu acho que foi uma coisa assim bem, cara, foi uma maravilha eu ter voltado para cá, independente de tudo que aconteceu na minha primeira passagem, porque agora eu estou podendo retribuir, né? E eu espero que quando isso acabar, que eles voltem a lotar o Abaeté aqui, que é um carinho que eles têm por mim enorme. Eu queria mandar um beijo para toda a torcida de Taubaté, toda a cidade. E depois foi complicado para mim lá no segundo ano no Corinthians Guarulhos, no Botafogo. Então, pô, Vitor, tem aqui, cara, eu sou calejado. Mas assim, eu costumo dizer, uma vez me perguntaram, como que você fez para poder superar aquilo, tal, não sei o que você passou por isso, por aquilo, aquilo. Gente, eu ia fazer o quê? Eu vivo disso, eu ia fazer o quê, né? Desculpa o palavreado, mas eu ia ficar com a bunda no sofá, com a perna pro alto. E eu ia chegar e falar que assim, pô, não vou treinar, não vou jogar. Cara, o problema já estava ali. A gente tinha esse problema aqui, esse é o problema. Daí você, ao invés de você procurar a melhor solução para aquele problema, você ia aumentar aquele problema? Se eu ficasse parado, ia ser pior para quem? Para mim. Que eu ia ficar parado uma temporada inteira. Aí eu chegar e falar assim, mas o Riad não jogou. Como é que nós vamos contratar o Riad se ele não jogou a outra temporada? A gente não sabe como é que ele está jogando. Quais são as condições físicas dele? Quais são as condições técnicas? Como é que ele se apresentou? Ah, não, mas é porque ele não jogou, porque o time lá não pagou, daí já que não pagou, ele também não ia jogar. Sabe o que a equipe que está interessada em me contratar ia falar, pô, tudo bem, mas daí foi uma decisão dele, o problema é dele. Não sei como é que o Riad está. Então, assim, eu não ia fazer de um problema um outro problema. O problema estava ali, eu tinha que achar a solução. Então, para cada problema que eu passei, eu busquei uma solução. Então, no RJX, eu busquei a solução de continuar jogando, de continuar lá, sem receber, mas continuar jogando. Tanto é que eu fui para o SESI no ano seguinte e fiz uma baita de uma temporada. Entendeu? No Botafogo, a gente não estava recebendo. Eu ia deixar de treinar? Ah, não, a gente não recebeu um mês, recebeu 2 meses. Nós ficamos lá 4 meses e meio, 5, quase 5 mais ou menos. Ah, não recebemos um mês, recebemos 2 meses. Pô, então eu vou para casa, porque eu estou tendo gasto, eu vou para casa. Não ia para casa, eu continuei treinando. E quando eu cheguei aqui em Taubaté, eu cheguei no nível de todo mundo. Você já pensou se eu chegasse aqui em Taubaté com a pancadaria que é na quadra, entendeu? Se com 2 meses parado, você acha que eu ia aguentar? Eu não ia aguentar. Não ia rolar, né? No Corinthians, a mesma coisa, entendeu? No Corinthians, tipo assim, pô, ficou sem receber 6 meses. Aí eu ia chegar e ia fazer o quê? Eu ia embora para casa?
Então, galera, é o seguinte, não adianta, cara. Eu sou assim, entendeu? Apareceu um problema, eu não vou ficar criando mais problema para aquele problema ali. Eu tô com aquele problema, eu vou chegar e abrir o peito, encarar o problema de frente e procurar a solução. Eu não vou ficar me fechando, e senão o problema vai me consumindo e eu vou criando mais problema para mim mesmo. Então você levanta a cabeça, entende? E vambora, entendeu? Foram as soluções que eu achei. Então, naquele momento ali, a solução que eu achei para aquele problema era o quê? Eu vou continuar treinando, eu vou continuar jogando, eu vou continuar mostrando que eu estou bem fisicamente, tecnicamente, eu estou aqui, e do outro lado, no off ali fora da quadra, eu vou tentar resolver o problema e não deixar que isso me afete dentro da quadra, porque senão ia causar um outro problema para mim. Foi isso. Bacana, Riad. O Igor Silveira tá falando pra você ir pra Europa, que o euro tá muito caro. O euro não tá muito caro, ele tá uma fortuna, né? Porque, Pelo pelo amor amor de de Deus. Deus! Pelo amor de Deus! Não, pô, quem dera se fosse fácil assim. Não, eu vou para a Europa, mas né, tem todo um mercado, Mas, enfim, quem sabe, né? Eu não descarto também. Quem sabe aconteça um dia ainda eu voltar para lá. Vamos ver. E você já pensa em alguma coisa pra fazer depois da carreira? Tem muita lenha pra queimar ainda? Como é que é? Não, eu tava conversando isso até com o Rafa hoje, né? Eu e o Rafa, nós somos mais ou menos da mesma geração ali, né? Eu tenho 31, o Rafa tem 34. Enfim, brincadeira da parte. Eu estava até conversando com o Rafa isso ainda, que a gente tem. Eu ainda tenho mais lenha para queimar ainda, entendeu? Mas claro que a hora vai chegar, mas enquanto eu estiver bem fisicamente, meu pensamento é todo voltado para o voleibol. Mas é, assim, eu penso muito, sei lá, eu penso muito em ter um projeto social, né? Mexer com esporte, ter uma escolinha, porque eu não tive isso quando eu comecei minha carreira, entendeu? Eu não tive isso. É, eu acho que eu senti. Hoje eu paro e penso assim, pô, eu não tive, tipo, né? Eu comecei a jogar vôlei Eu comecei a ter o primeiro contato com o vôlei, eu já tinha 15, 16 anos de idade, entendeu? E tem gente que. Jogadores é que às vezes eu converso, né? Um papo de mesa de bar, né? A gente está ali no nosso dia de folga, no churrasquinho ali também. E a galera fala, pô, eu comecei com 7, eu comecei com 8. Eu não tive essa oportunidade, entendeu? É, mas só que eu queria muito ajudar, assim, ajudar. E passar a experiência que eu tive com o esporte. E eu sei o quanto que o esporte me ajudou a ficar afastado de muita coisa negativa, né? Eu venho do subúrbio carioca, eu venho de um bairro onde fica muito perto de uma comunidade, né? E eu sei o quanto que o esporte me ajudou. É, A minha mãe até fala para mim, cara, eu tenho uma história engraçada, porque minha mãe foi me contar isso, você vê, foi umas férias minhas que eu tinha voltado da Itália, ela foi me contar isso aí. Ela disse que eu fui pegar o ponto do ônibus era na frente da minha casa. E eu estava no ponto do ônibus para ir para um jogo ou para um treino, alguma coisa assim. E o meu pai chegou para ela e falou que assim, ó, você está iludindo esse menino, você está colocando na cabeça esse menino que ele vai conseguir alguma coisa com vôlei, que ele vai ser um jogador de vôlei. Tira isso da cabeça dele, pede para esse menino focar nos estudos, tal. E a minha mãe, e a minha mãe disse que virou pro meu pai e falou que assim, não deixa ele até ele cansar ou até, sei lá, não quiser mais. E eu saía, eu estudava e depois eu chegava em casa, eu almoçava e eu saía 1 hora da tarde, que eu tinha que pegar 2 ônibus. Eu comecei no Flamengo, mas eu sou vascaíno, tá, gente? Deixar bem claro. Mas eu comecei no Flamengo e o treino era 2h30 da tarde e eu chegava em casa às 11h30, meia-noite, para acordar às 5h30 da manhã no dia seguinte, para ir para o colégio e fazer toda essa rotina de novo e jogar no sábado ou no domingo. Então, eu passava o dia inteiro fora, não ficava no meu. Foram 5 anos assim, até eu sair para Blumenau jogar primeiro Superliga. Então ela disse que chegou pro meu pai e falou assim, não deixa. Eu prefiro que ele fique o dia inteiro lá no clube do que ele fique zanzando, né, batendo perna pela rua aqui, no meio de tudo isso que a gente vê.
Entendeu? Então, tipo, o objetivo da minha mãe em deixar eu treinar vôlei, deixar eu jogar vôlei, não era que eu ia ser um jogador de vôlei profissional, que eu ia ajudar meu pai, ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos, ajudar tanta gente, né? E, enfim, o objetivo era outro. Só que eu fui, até que... E hoje eu tô aí. Então, assim, então eu queria muito ter uma coisa assim voltada para o esporte, mas de criança, de molecada mesmo, que é ensinar todos os valores, entendeu? Que o esporte me deu, né? Que eu não tive quando eu era moleque, quando eu tinha 7, 8 anos. Eu tive amigos que eu perdi, né? Para criminalidade, enfim, né? Que eu acredito que se fosse o esporte, eu acho que eles teriam tomado um outro rumo. Então eu quero ajudar nessa maneira, assim, né? Principalmente no meu bairro ali ou em volta, né? Porque como eu falei, eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Então bem perto de uma comunidade, então eu vejo coisas também ali, entendeu? Que me deixam muito triste. Então eu queria muito ajudar nessa maneira, né? Eu queria muito possibilitar deles terem uma outra oportunidade que não fosse aquelas que, infelizmente, eles acompanham no dia a dia ali, né? Que passam na frente da casa deles ali, enfim. Porque eu acho que vai ser importante e seria muito gratificante para mim. Eu tenho isso em mim, eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar, entendeu? Enfim, e eu espero contar com o apoio de todo mundo e com todos os meus amigos que eu fiz no voleibol, os medalhões, o Bruno, o Lucarelli, o Lucão e todo mundo. Espero que todo mundo me ajude nisso daí. O Douglas, principalmente. Tá, Douglas? Se você estiver ouvindo, se não tiver, ele vai ficar sabendo, tá bom? Mas, enfim, é isso. Ó, sensacional, cara. A gente falou várias lives também aí, a gente discute bastante base e também a importância do início do vôlei, a importância da escola ali, do esporte na escola, de ensinar esses valores. E projetos também ajudariam demais nisso, nessa É, questão. Então, torcer bastante para que no futuro você tenha bastante sucesso aí nesse projeto, porque o esporte realmente é importantíssimo na vida das crianças e no desenvolvimento. Não precisa ser profissional, gente. O esporte está ali para ensinar valores, igual o Riad falou, para exatamente. tirar a pessoa. Criança com muito tempo livre, às vezes faz bobagem. Então, preencher esse tempo Exatamente, aí. exatamente. Foi aquilo até que eu falei, né? Por exemplo, não era o objetivo do meu pai e da minha mãe, né? Tipo, não era eles, não me colocaram no esporte com o objetivo que eu fosse, né, me tornar um jogador profissional. Pô, joguei na Europa durante 5 anos, conquistei muita coisa, joguei pela seleção brasileira, hoje eu estou num baita time, né, com atletas campeões olímpicos e com uma estrutura. Né, eu comecei, gente, eu comecei jogando no Rala-Coco, na praça, na frente da minha casa, descalço, entendeu? Ali eu tinha 2,5, eu jogava descalço, então ali eu tinha 2,5. Então, assim, não era esse o objetivo, entendeu? Então, assim, o meu objetivo em querer fazer uma coisa assim, não é. Eu nunca vou chegar para um moleque e falar que assim, olha, dá manchete desse jeito, saca desse jeito, bloqueia desse jeito, porque você vai jogar uma Olimpíada. Não, não é isso. Não é isso que eu quero. Entendeu? Eu quero passar os valores do esporte, né? O respeito, a disciplina, você respeitar o seu adversário, né? Ele é o seu adversário naquele momento, ele não é o seu inimigo, entendeu? Então é muita coisa, entendeu? Eu quero ter contato com os pais da molecada, né? Que eu quero que os pais saibam o que eu estou fazendo, o que eu estou passando para os filhos deles, entendeu? Então é isso. Eu não vou prometer Olimpíada e seleção brasileira, um clube profissional para ninguém. O que eu vou passar são os valores do esporte. Os valores que o esporte me passou, eu quero plantar semente. Eu quero passar adiante. É isso. O Reginaldo falou que onde você começou, ele começou no Mengão. Apesar de ser vascaíno, começou no Mengão. E olha que eu Eu nem sou fã. comecei, na verdade, eu comecei no Brás de Pina Country Club, meu bairro no Rio de Janeiro, é Brás de Pina. Bairro de Brás de Pina. Então, tem time lá, eu comecei a dar o meu primeiro toque, primeira manchete, aquela coisa toda, e depois eu fui pro Flamengo e comecei no Flamengo. Mas é verdade, gente, eu sou vascaíno doente,
E eu comecei no Flamengo. Não tenho. O Flamengo me ajudou muito. Imagina, mas quando tem Vasco e Flamengo, o pau quebra e. Esse clube que você falou era um clube de bairro, algum projeto? Era um clube de bairro, né? Não, é um clube de bairro. É um clube de bairro. E um conhecido meu montou uma escolinha lá e eu já gostava assim de vôlei, porque eu passei a gostar de vôlei depois da Olimpíada de 92, né? Ah, Eu sim. passei a me interessar pelo vôlei. Só que daí eu passei a jogar na praça que tem lá perto de casa e depois pessoas conhecidas montou essa escolinha, vamos dizer assim, lá nesse clube de bairro. E ali foram os meus primeiros passos, assim. E depois dali eu fui pro Flamengo. Esse clube tem lá ainda, né? De vez em quando tem o campeonato da Liverge. A galera que acompanha o vôlei aí tem o campeonato da Liverge. Então são por etapas, né? Eles escolhem lá no Rio, né? Etapas. Então tem muita etapa no Brasília Country Club. E eu vou lá quando eu estou no Rio final de semana, ou aos sábados ou aos domingos, eu vou lá acompanhar. Tenho amigos meus ainda, vou lá, dou uma força. Eu só não jogo, né? Por favor, né? Não dá para jogar, mas eu vou lá, acompanho a galera, né? Tem muito. Até um abraço para o Cariocas da Gema, que é uma parceria lá com o Brasília Country Club. Um abraço para o projeto do meu amigo Elson Vareta, né? Que é o Núcleo Bené de Voleibol, que tem um time também que joga. Então tem um time em Niterói. Então, cara, muito time, cara, é uma galera muito bacana e que eles jogam lá. Então é um clube de bairro, clube do meu bairro. Ô, Riad, eu ri aqui que o Iago Júnior falou que o futuro filho dele chamará Riad. Muito obrigado. Vai ser, não, peraí, então vai chamar mais em minha homenagem? Se for em minha homenagem, eu já agradeço. Se não for, é um lindo nome. Só isso que eu vou falar. Tem algum significado especial? O nome? Não, vou contar rápido aqui. A minha mãe estava grávida de 6, 7 meses, eu acho. E ela estava em dúvida no nome. E o meu pai viu um documentário sobre a cidade de Riad, capital da Arábia Saudita, que era uma cidade que estava crescendo muito, aquela coisa toda, tal, aquela cidade milionária, tal. E viu uma reportagem, um documentário na televisão. E ele falou: caraca, Riad, gostei do nome. Chegou minha mãe e falou: pô, gostei de Riad. Ela falou: você quer botar Riad? Quero. Pronto, fim da história. É isso. Riad é capital da Arábia Saudita, basta. O nome da minha mãe é Maria, o nome do meu pai é José, meu nome é Riad. Pronto. É isso. Ô, Riad, o Elvis Ness falou aqui que ele tem um projeto no Rio, que vamos juntos nessa, dar uma força pro seu projeto aí, Elvis. Ele entrou aqui? Falou, sim. Elvis Ness. Um abração para ele, tem um projeto lá, um projeto maravilhoso, maravilhoso. Ô, Riad, vamos falar em que ano? Não entendi. Ô, Reginaldo, não tem, tá? Só para você saber, não tem. Depois eu explico pro Riad. Abraço dos pais do Alisson. Alisson, grande abraço aí para os pais do Alisson, excelente jogador. Grande amigo meu, Alisson, jogou comigo no SESI, está na Turquia hoje. Um abração para vocês, eu mando um abração. O Alisson, de vez em quando, ele me escreve aí, pergunta como é que tá. Mostra, abração para vocês. Ô, Riad, antes da gente partir então para o final e perguntar sobre sua experiência no exterior, uma última perguntinha aqui do pessoal. Fabiana Paulão, pensa em jogar vôlei de praia? Não, pelo amor de Deus. Não, mas não, né? Eu não consigo andar na praia. Não consigo andar. Cara, meu Deus do céu, imagina eu jogando vôlei de praia. Não dá. Na praia, na areia, só para treinar. Para pegar um condicionamento melhor. Entendeu? Para depois você transferir isso para a quadra. Aqui na praia, não. Não. Não penso, Fabiana, não penso. Não dá. Isso Fabiana, eu vou deixar para o Alisson, para o Bruno, para o Evandro. Vou deixar para essa galera aí do feminino também. Nossa, não dá, pelo amor de Deus. Eu ia tomar só pancada na praia. Ninguém a areia não é a praia dele. Vamos ao chavão aí. A areia não é sua praia. Não é minha praia, não é minha praia. Não é minha praia. Ô, Riad, então vamos falar então, um pouquinho da sua experiência no exterior. Como é que foi esse processo para ir jogar na Itália? E você foi muito vitorioso, né? Tricampeão da Champions League, da Liga da Europa. Conta pra gente como é que foi a experiência de morar fora e também uma outra, além da sua experiência pessoal, gostaria que você comentasse, por exemplo, das diferenças que tem lá no vôlei italiano em questão de estrutura com relação ao vôlei brasileiro. Essas duas vertentes aí, sua experiência pessoal de crescimento
e como é que foi chegar lá, e também questão de estrutura do vôlei. Tá. Quem me levou para a Itália foi o Giba. Foi um ano que a gente estava junto na seleção e ele me viu treinando, porque ele tinha me visto pouco jogar aqui. Né? Eu era da equipe de Blumenau e foi quando ele saiu. Né? Minha primeira Superliga em Blumenau foi quando ele saiu, foi para o Ferrara, na Itália. Então ele não tinha me visto jogar. Aí eu fui para a seleção em 2006 e ele conversou comigo e me levou para o time dele, o Cunha, foi meu primeiro ano. Aí depois eu joguei em Latina e foram 3 anos no Trentino, que foram anos assim áureos da minha carreira, como você falou. Foram 3 Champions League, Campeonato Italiano, Campeonato Mundial de Clubes, Copa Itália, enfim. Foram 3 anos ali excelentes. Equipe sensacional, quem lembra lá da equipe do Trentino, como o Juan Torena, o Kaczynski, o Rafa, o Vissotto, o Birarelli, o Colatti, o Líbero, né? Essa galera toda aí. O Lanza era juvenil quando eu estava lá no Trentino. O Janelli participava de um projeto de escolinha do Trentino quando eu estava lá, né? E hoje está aí, né? O Lanza está aí, o Janelli está aí. No Latino eu joguei com o Zaitsev. O Zaitsev era levantador, para quem não sabe, tá, gente? O Zaitsev era levantador do meu time. O Zaitsev era o seguinte: o Zaitsev ele ia pro saque, ele sacava pra caramba, ele atacava pra caramba, e bloqueava de uma maneira absurda, defendia. Só que você jogasse uma bola pra ele no meio da quadra e falava assim, bota alta na ponta. Era um caroço que ele botava, uma coisa absurda. E dali ele já chegou e falou, não dá, para levantador não dá. E no ano seguinte, ele voltou para Roma, ele jogava em Roma, foi para Latina, voltou para Roma, e ali ele já foi para o oposto. E hoje é o Zaitsev que vocês conhecem aí. Né? Igual eu falei, o Lanza era do juvenil de Trento, infanto juvenil, o Janelli, daí pô, o Nelly, vocês sabem quem que é o Nelly, o grandão oposto também da seleção italiana, tá jogando na Rússia hoje. Isso toda a galera que estava comigo lá em Trento, mas era molecada. Tem uma história engraçada que nas finais da Liga Mundial, a gente estava no hotel em Copacabana, as finais foram no Rio, e eu chamei o elevador, e quando eu entrei no elevador, estava o Zaitsev, o Nelly e o Lanza. E eu entrei no elevador. Eu entrei, os 3 ficaram me olhando. Aí eu olhei para os 3 e falei assim, vocês vão pedir bênção para mim, não? Falei, vocês não vão pedir bênção para mim, não. Vocês já perderam o respeito, então. Vocês já perderam, então. Vocês já perderam o respeito. Aí, enfim, daí foi aquelas contrações, começaram a rir, a gente foi tomar um café, tá? Mas é bem bacana, assim. Então, foram anos... Então, como experiência de vida, foi sensacional. Sensacional. Tive que me virar. Tive muita ajuda de brasileiro no primeiro ano, como eu te falei, do Giba. Aí a gente tinha o Manius também na equipe de Cunha. Tinha o Lúcio também, que o Lúcio, os brasileiros, a galera do Brasil aqui não vai saber. Mas ele saiu muito cedo. Tanto é que ele tem o passaporte italiano. Ele joga como italiano. Acho que ele não está jogando mais. Então tive muita ajuda em relação à língua, mas eu também me virei. Mas enfim, depois chegou o tempo, no meu primeiro ano acabou o campeonato, eu saí correndo, queria voltar para o Brasil. Já no segundo ano a minha mãe foi para lá, eu já queria ficar um pouquinho a mais. Aí a partir do terceiro ano eu ficava um mês aqui no Brasil, eu queria voltar. Já estava muito acostumado com a Itália. Tanto é que sempre quando eu posso, né? Quando eu não tomo cano dos times que eu passo, eu sempre vou passar férias na Itália com a minha mãe, revejo alguns amigos, porque eu sou suspeito para falar. É um país que eu sou apaixonado, e foi uma experiência ótima. Assim, voltaria de olhos fechados. Riad, você aconselha os jogadores que... Aconselho. Né? Então, a gente já dizendo isso, eu vou entrar na questão da estrutura que você falou. É um campeonato absurdamente estruturado, organizado, as equipes são muito organizadas. Cara, os jogos lá passam domingo, 6 horas da tarde, em TV aberta. É impressionante. A estrutura dos times, a organização... É sensacional, sensacional. Eu espero um dia que ainda façamos um campeonato à altura
a altura dos jogadores que a gente tem, a altura das conquistas do voleibol brasileiro. Eu espero que um dia isso aconteça aqui no Brasil, porque a Itália é exemplo. A Itália é exemplo para muitos, para o nosso campeonato. Vamos falar do nosso, né? É um exemplo para o nosso campeonato. É muito organizado e com uma estrutura impressionante. Parabéns para a Itália e foi excelente. Foi muito boa a passagem que eu tive lá, os 5 anos que eu tive na Itália. A Lu Shimada, eu acho que dessa sua amiga, tá perguntando, e a calça jeans? Ah! A calça jeans é uma história muito bacana que eu tive com o Kaczynski. Porque, pô, eu cheguei lá, né? Cheguei lá em Trento e tal, aquela... E eu ia todo dia com o uniforme do time. Eu ia de moletom. Eu costumo muito usar All-Star, assim. Então eu ia com a calça de moletom, All-Star, e já com uma camisa normal, o moletom do Trentino, do time, e o casaco grandão, que fazia frio e tal, né? O grandão. Todo dia eu ia assim. E a galera, pô, vai lá, chega de calça jeans, camisa polo, sobretudo, o cacete, aquela papagaiada toda e tal. Cara, pô, não tem, né, cara? Eu sou assim, não tem esse negócio, entendeu? E chegava lá de All-Star, calça de moletom do time, moletom igual eu falei. E esse foi o primeiro mês, segundo mês. Aí quando começou a fazer frio, a galera deve ter pensado assim, pô, não, o Riad agora vai vir um pouco mais arrumado, né? Nada, só mudei o casacão lá por cima. Aí teve um dia que o Kaczynski chegou em mim no vestiário e falou que assim, Riad, posso te pedir uma coisa? Eu falei assim, não, posso te falar uma coisa? Aí eu falei, pode, cara, você não vai me levar mal? Eu falei, imagina, Matei, pô, pelo amor de Deus, ele foi, abriu a carteira, ele tirou 100 euros, deu na minha mão e falou que assim, pô, vai comprar uma calça jeans pra você. Ele falou, vai comprar uma calça jeans pra você, porque eu não aguento mais te ver com o moletom do time. Tem 5 meses que você entra e sai daqui com a roupa do time. Vai comprar uma calça jeans pra você. Eu falei, pô, Matei, obrigado, cara. Claro que eu vou. Não, beleza, eu não vou comprar. Com certeza eu vou comprar. Pô, você acha que eu não tinha calça jeans em casa? Eu tinha, graças a Deus. Eu tinha, mas eu não queria ir pro treino de calça, eu não queria. Eu tô pro treino, cara, entendeu? Eu não vou. Aí eu peguei os 100 euros dele e comprei vinho. Entendeu? Aí no dia seguinte ele falou, e aí, como eu falei? Pô, comprei, cara. O dia que a gente sair pra jantar, eu vou colocar ela. Aí a gente saiu pra jantar mesmo, eu coloquei uma calça jeans minha que eu tinha lá já uns anos atrás. Pô, como ele nunca tinha me visto de calça jeans, ele nunca queria saber que era a calça jeans que ele tinha me dado em 100 euros. Então eu falei assim, Matei, pô, a calça é essa aqui, cara. Ele falou assim, pô, até que enfim, tá mais nada. Tava lá, os vinhos lá em casa, lá com o dinheiro que ele me deu. Entendeu? Ele então, ainda pô, queria que você comprasse uma puta de uma calça jeans, né? Porque 100 euros... Pô, que isso, lá 100 euros, mas na verdade eu não comprei com 100 euros, dá pra comprar uma puta de uma calça jeans mesmo, mas na verdade eu comprei foi uns puta de um vinho lá também, que dá pra comprar. Entendeu? Então tá aí, Matei. Ele não vai estar vendo, Matei, tá jogando em Verona agora. Uma grande pessoa, um grande jogador, um dos maiores jogadores que eu já joguei do lado, assim, tive o prazer de jogar com ele. Então eu queria te agradecer pelos vinhos que você me deu. E o italiano tá em dia, ô Riad? O italiano tá em dia, graças a Deus, porque eu tenho amigos lá ainda. Então eu converso, né, pelo telefone, escrevo mensagem em italiano. O italiano tá em dia, graças a Deus, porque eu ainda tenho contato com o pessoal lá. Bacana, Riad. O Rafael Oliveira tá perguntando se você sempre jogou como central. Acho que sim, né? Sempre não tem como certeza. central. Sempre como central. Mas na pelada eu jogo de ponteiro. Passando, hein? Passando. Olha, não é inimigo da manchete. Não, de jeito nenhum. Claro que não. Ô, Riad, a última pergunta que eu vou fazer aqui é da Renata Aníbal. Ela perguntou como que você se sente na cidade de Taubaté e pediu para falar um pouquinho da torcida também. Muito bem, muito bem. Taubaté é uma cidade bem tranquila, uma excelente qualidade de vida. Uma amiga minha daqui de Taubaté, ela fala que Taubaté deveria ser a capital do Brasil, porque tem a grávida de Taubaté, né? Tem toda, né? Tem o parkour. Lembra do parkour? Parkour. Deu uma polêmica o parkour, né? Mas deu. Engraçado. E agora eu mandei um vídeo para ele esses dias que era uma galinha pendurada no fio de alta tensão aqui de uma rua de Taubaté. Aí eu falei, olha, ela me mandou para mim assim, cara, por isso que eu te falo que Taubaté deveria ser a capital do Brasil. Aí eu tô quase acreditando, mas enfim, Taubaté é uma cidade muito acolhedora, qualidade de vida excelente.
E estou muito feliz aqui em Taubaté e para falar da torcida que eu falo da torcida. Pô, a torcida mais apaixonada que tem hoje no voleibol, sinceramente. Lota o ginásio, qualquer jogo dá 2.500 pessoas. Fase final, eu vi jogar contra a Taubaté aqui quando eu estava no SESI, semifinal de Superliga, final de Campeonato Paulista. Pô, tinha gente pendurada no teto, então meu beijo, meu abraço, meu carinho para toda a torcida de Taubaté e agradecer todo o carinho que eles têm comigo e com toda a equipe. Muito obrigado, é um exemplo de torcida.